material que vocês têm aí. Se a pílula do dia seguinte seria uma hipótese de aborto, se você estaria ceifando a vida de alguém que está no útero materno pelo fato de você usar a pílula do dia seguinte. Lembram disso? E aí ficou esse ponto aqui para a gente poder discutir hoje, não foi? Pois é. É até uma questão lógica. Se você não soubesse exatamente a função, você tem tranquilidade em dizer para mim que a pílula do dia seguinte não seria uma pílula abortiva. Até por isso vende em farmácia e qualquer pessoa pode comprar. O jeito eles estão com ela. E aí, como não se preservou, não usou preservativo, preocupado com aquela situação, vai lá e dá uma pílula para a moça do dia seguinte. Qualquer pessoa que quiser vai na farmácia e compra a pílula no dia seguinte, sem muitas objeções, qualquer objeção. Então, por uma questão óbvia, você acha que se fosse algo, que se fosse punível, uma pílula abortiva, por exemplo, será que venderia em farmácia? No Brasil, né? A gente sabe que aborto é crime, não é verdade? Então, sem muita fundamentação, eu saberia logo de cara que não é crime. Mas vamos fundamentar. E eu quero te dizer que a doutrina, ela diz, de acordo com a medicina, que é possível se falar em fecundação após a nidação. E o que seria nidação? Nidação seria aquela hipótese onde o sujeito ele tem relação com a parceira e há o óvulo da mulher, né, se encaixando, entre aspas, colando ao útero materno, juntamente com o espermatozoide. Então, quando há a nidação, tá, é a aderência desse óvulo da mulher no útero materno, juntamente com o espermatozoide, porque faz aquele processo. Eu não sei explicar direito porque eu não sou médica, mas o que eu quero que você entenda é que a doutrina, ela diz que só há a possibilidade de você falar em aborto após a nidação, e mesmo assim, lembrando que a fecundação só ocorre após a nidação. E sabe quando é que tem que ocorrer após a nidação? 14 dias. Então, se são 14 dias, significa dizer que ainda não houve nenhuma possibilidade de fecundação. Portanto, não há que se falar em vida. Então, a pílula do dia seguinte não é pílula abortiva. Não estou aqui ceifando vida de ninguém. Entenderam? Então, só há a possibilidade de se falar em aborto 14 dias, né, após a nidação. E, portanto, se dá a fecundação a posteriori. Tá certo? Diga. Sim. 14 dias. Sim. No 14º dia é onde há a formação. Ah, então você é médico? Não. Hã? Pois é, justamente. Então, né, então por isso que é interessante que você saiba que não há que se falar em uma forma de ceifar a vida de ninguém. Porque pelo dia seguinte não houve fecundação ainda. Tá certo, minha gente? Bom, ficou faltando isso, não é? E aí a gente pode prosseguir na nossa aula. Bom, a gente tinha conversado em várias coisas interessantes aqui dentro do crime de homicídio, não foi? E aí eu falei sobre alguns aspectos importantes do crime de homicídio. Falei para você como é que se prova a vida. Falei para você que há uma possibilidade de você falar em morte apenas com a morte cerebral. Antes disso não há que se falar em morte. Mesmo que a pessoa esteja ligada para aparelhos, por exemplo, enquanto não houver a morte cerebral, não houve morte. Não é à toa que a lei de transplante de órgãos, ela diz de forma expressa que só é possível se fazer transplante quando houver a morte cerebral, salvo quando houver órgãos múltiplos, né? Órgãos, por exemplo, duplos, porque aí eu posso fazer a doação de órgãos. No caso, o rim. Eu posso doar um rim? Posso, eu não posso doar os dois, mas eu posso doar em vida. Isso é permitido. Agora, transplante de um único órgão, isso só pode ocorrer, por exemplo, quando houver o quê? A morte cerebral. Antes disso não poderia, porque senão eu estaria falando em homicídio, e isso não poderia se falar aqui no Brasil. Então, transplante só após a morte cerebral. Bom, e aí eu coloquei uma pergunta que eu acho que é bem interessante. Não sei se eu já comentei aqui. Se eu não comentei, tá? Eu vou comentar. Se comentei, eu vou falar mais uma vez rápido, tá? Porque são 3 turmas de penal, 3. Então eu fico meio perdida às vezes. Não sei o que eu falei em uma turma, não sei o que eu falei em outra. Mas eu acho que eu estou dentro do caminho que a gente parou. Bom, a pergunta foi o seguinte. O sujeito
que tinha duas pessoas assistindo a cena. Uma das pessoas era um banhista, a outra pessoa era um salva-vidas. E aí, nenhum dos dois fazem absolutamente nada, com a seguinte justificativa: o salva-vidas disse que não vai fazer nada, porque já tinha inclusive advertido ao banhista que estava tomado, que ele não entrasse no mar, ou então não bebesse, né, daquela forma. E simplesmente o cara bebeu, entrou no mar e acabou se afogando. E o banhista também disse que não vai salvar a vida do sujeito que está lá se afogando, porque ele não tem a obrigação de salvar vidas. Quem tem a obrigação de salvar vidas é o salva-vidas. A pergunta: o cara morreu, o banhista morreu. Como é que essas pessoas respondem? Respondem os dois por homicídio ou não? Vocês entenderam a minha pergunta? Eu tenho duas hipóteses. Eu tenho um banhista e eu tenho um salva-vidas. Quem tem o dever jurídico? Sim. Sim. Então vamos lá. Olha, você vai sempre perguntar assim na prova de qualquer concurso, qualquer prova. Procure saber se o sujeito ele tem realmente um dever de garantia. Se o sujeito tiver dever de garantia, eu tenho a possibilidade de enxergar de cara aquela hipótese prevista no artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal. E essa hipótese do parágrafo 2º do artigo 13 são aquelas hipóteses dos chamados agentes garantidores. Então, se o sujeito é agente garantidor e simplesmente cruza os braços, não faz nada quando poderia fazer, quando deveria fazer, porque tem dever legal, dever jurídico de assim realizar o seu ato, ele está sendo o quê? Omisso. Então há uma omissão. Mas aí ele responde como, professora, como ele é salva-vidas e ele foi omisso, ele responde pelo homicídio na modalidade omissiva. Houve um crime aqui comissivo por omissão ou homicídio impróprio. Ela está falando de quê? Homicídio? Acho que é. Ela começou agora. Já, tá no e-mail da turma. Voltamos, gente. Então, ó, o agente garantidor que está previsto no artigo 13, tá? No parágrafo 2º, significa dizer que ele foi omisso. Então, o cara que é o salva-vidas, ele vai responder pelo crime de homicídio na modalidade omissiva. E você sabe que aqui eu tenho ou uma omissão imprópria, como a doutrina fala, ou um crime também conhecido como comissivo por omissão, dá no mesmo. Só que a omissão ela também pode ser própria. Quando ela é própria, ela cai na hipótese do artigo 135. Significa, então, dizer que aquele banhista que nada fez, ele não tinha o dever legal, mas ele tinha, no mínimo, o dever moral e também o dever, já que ele não podia entrar, porque ele poderia de repente se afogar também, de avisar alguém, alguma autoridade, ligar para alguém fazer alguma coisa, não ser omisso. Então aqui foi uma omissão própria. Neste caso, ele não é agente garantidor, mas ele foi omisso, ele responde pela omissão de socorro. Então veja, o banhista responde pela omissão de socorro, um crime omissivo próprio, e o salva-vidas, como tinha um dever legal, ele responde pelo crime de homicídio, só que ele responde de maneira o quê? Omissiva. Houve um homicídio na modalidade homicídio. Diga. Essa omissão caracteriza uma qualificadora? Aumenta a pena dele, agravante para ele? Olha, com certeza, na hora que o juiz for dosar a pena, ele vai entender que nas circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, isso pode ser circunstância judicial de um grau maior de reformabilidade. E na pena base eu posso ter uma diferenciação, mas isso na circunstância judicial. Tá certo? Então, você vai lembrar o seguinte, ó, que dentro do critério trifásico de aplicação da pena, eu tenho que analisar primeiramente as circunstâncias judiciais do artigo 59, e são 8 as circunstâncias judiciais. Depois eu tenho que verificar se existem circunstâncias atenuantes e agravantes. E finalmente verificar se existe causa de aumento e diminuição. Na primeira fase do critério trifásico, que são as chamadas circunstâncias judiciais, lá eu tenho uma das circunstâncias de uma culpabilidade. Culpabilidade ali não é aquela culpabilidade que faz parte do conceito analítico de crime, não. É a culpabilidade analisando a questão da reprovabilidade.
é mais ou menos reprovável. Porque as circunstâncias judiciais, elas podem ser favoráveis ou desfavoráveis. E aí, a pena base, ela pode ser diferente, justamente porque existe um grau de reprovabilidade maior. Tanto é que o dever jurídico, ele não cumpriu, porque ele tinha um dever e ele não fez. Por isso ele foi homicídio. Ficou bem claro, minha gente? Tranquilo? Então tá. Bom, então essa resposta já foi dada. Acredito que vocês entenderam. Partindo para o próximo ponto, a gente já acabou antecipando na aula passada, quando eu disse para você que o dolo, ele pode ser um dolo direto e um dolo indireto. Lembram disso? Lembram disso? Eu falei aqui sobre o dolo direto e o dolo indireto. Falei para você que o dolo direto deveria ser o quê? Primeiro e segundo grau. E o dolo indireto deveria ser o eventual e o alternativo. Aí eu perguntei, qual seria a diferença real entre o dolo direto de segundo grau e o dolo eventual? Aí eu disse, todos os dois casos, o sujeito ele assume o risco. Porém, a diferença é que o resultado é o quê? Certo em um e incerto em outro. Certo no dolo direto de segundo grau e incerto no dolo eventual. A gente conversou sobre aqui e inclusive eu dei exemplos, tá? Os exemplos eu acredito que você não vai esquecer mais. Quem assistiu sabe do que eu estou falando. E aí, eu coloquei aqui nesse asterisco um ponto importante para dizer o seguinte, que o dolo de matar, o dolo homicida, o dolo daquele que quer praticar o homicídio, é um dolo conhecido como animus necandi. Então, se você encontrar em qualquer prova de concurso as palavrinhas animus necandi, você já sabe que tem a ver com o quê? Com o dolo de matar. Então, tem a ver com o crime de homicídio. Tá certo? Bom, isso tudo a gente tinha conversado. Falei também que em relação ao crime de homicídio, a gente pode verificar tanto a modalidade dolosa quanto a modalidade culposa. Eu gostaria de dizer o seguinte, algo que inclusive é importante, porque você já estudou isso lá atrás na parte geral, que é o seguinte, para eu descobrir se o determinado tipo penal que eu estou estudando, ele prevê modalidade culposa, se eu tiver dúvida quanto a isso, basta que eu leia a letra da lei, o próprio tipo penal. Sabe por quê? Porque o tipo penal que admite, além do dolo, a culpa também, tem que haver previsão legal. Não vai existir um tipo penal, de forma alguma, na modalidade culposa, se a lei de forma expressa não previu. Então, por exemplo, o estupro. O sujeito que constrange alguém, né, a manter com ele conjunção carnal, qualquer ato diverso da conjunção carnal. Pode passar o olho no artigo 213. Veja se você vai encontrar alguma coisa a respeito de culpa. Não vai. Sabe por quê? Porque só admite modalidade dolosa. Então, se alguém me perguntar, esse crime, qual é o elemento subjetivo? É dolo e culpa? Você vai falar, peraí, dolo eu tenho certeza que vai ser. Agora, culpa eu tenho que verificar o artigo. Se o artigo assim dispuser, de forma expressa, aí é porque admite culpa. Homicídio. Homicídio admite culpa e admite dolo. E admite culpa por quê? Porque o próprio artigo 121, no parágrafo 3º, de forma expressa, começa assim: homicídio culposo, pena 1 a 3 anos. Você tem de forma expressa no artigo. Então eu preciso dizer para você que admite culpa mais? Não. Você está vendo aí que admite. Se não houvesse, você entenderia que não teria culpa. Todo tipo penal é assim. Ficou bem claro? Então, se não falar nada, só é possível se falar na modalidade dolosa. Se falar alguma coisa mais, você vai entender que cabe o dolo, que é normal, e a culpa que a própria lei previu. Tá certo, minha gente? Agora, ó, outra coisa importante. Você vai lembrar
E eu falei com vocês aqui na sala que o homicídio culposo ele também pode estar previsto no Código Brasileiro de Trânsito. Lembram disso? Por quê, professora? Olha só, quem lembra aquele caso daquela atriz Cristiane Torlone que atropelou seu próprio filho quando estava dando ré na garagem da sua casa? Você lembra disso? Tem tempo, mas todo mundo sabe dessa história. Com certeza, Cristiane Torlone, ela não queria matar o seu próprio filho, mas por algum motivo ela não observou um degrau objetivo de cuidado. E foi o quê? Simplesmente negligente, não observou se o menino estava atrás, sabia que tinha um filho, deveria ter observado. Não observou e atropelou a criança e matou a criança. Obviamente, isso não foi um homicídio doloso, foi um homicídio culposo. Só que você também vai lembrar o seguinte: o homicídio culposo aqui foi do Código Brasileiro de Trânsito, não foi um homicídio culposo do Código Penal. Mas por que não foi? Porque Cristiane Torlone, quando matou seu próprio filho, estava em direção de veículo automotor. Sabe o que acontece? Pelo princípio da especialidade, aplica-se a lei especial sobre a lei geral. Aí, você vai falar assim: mas o homicídio culposo do Código Penal? Me dá uma hipótese. O sujeito que vai para o shopping passear com seu filho, um filho menor, pequeno, que não sabe nem andar, coloca o menino naquela cadeirinha de trás, porque ele vai de acordo com as regras do trânsito, né? Bota lá, ó, a cadeirinha, tudo certinho. Estaciona o carro no shopping, dentro de uma garagem, e simplesmente esquece a criança e vai passear no shopping. Lancha, assiste a um filme, não é? E imagina ainda por cima ele numa cidade muito quente. É uma cidade bem quente aí, tem uma cidade bem quente, né? Rio de Janeiro, está quentíssimo, não é? Aí ele vai lá e vai assistir um filme, assistir 1, 2 filmes, quando ele volta, tá aquele rebuliço na garagem do shopping. Quando ele verifica aquilo, aperta o carro dele, aí já tem o sangue do lado, a criança tentando ser ressuscitada, mas a criança morre. Morre por quê? Porque ficou asfixiado lá dentro e alguém descobriu e quando arrombou a porta do carro, viu aquela situação. Eu lhe pergunto, esse pai, ele queria matar a criança? Ele tinha intenção? Ele tinha dó? Não tinha dó. Ele não observou o dever objetivo de cuidado? Com certeza. E aí, eu lhe pergunto, esse homicídio culposo é um homicídio culposo do CTB, Código Brasileiro de Trânsito, ou é um homicídio culposo do Código Penal? É um homicídio culposo do Código Penal. Mas por que, Cássio, não foi dentro do carro e daí? Ele não estava em direção de veículo automotor, apesar de ter sido dentro do carro. E aí a pena é diferente. Olha que absurdo. Você vai verificar comigo, ó. Se for um homicídio culposo pelo CTB, a pena varia de 2 a 4 anos. Artigo 302 da Lei 9.015.3. Se for um homicídio culposo do Código Penal, lá no parágrafo 3º diz que a pena varia de 1 a 3 anos. Todos os dois são homicídios culposos, só que um do CTB e o outro do Código Penal. A questão é, será que aqui, nesses dois tipos de homicídio, está havendo uma forma de você ferir o princípio da isonomia em relação às pessoas que são apenadas por homicídios culposos? Porque uma fala que a pena é de 2 a 4, a outra diz que a pena é de 1 a 3. Todos os dois houver uma observância do objetivo de cuidado. A diferença é que eu tenho uma lei especial, que é o Código de Trânsito, e eu tenho um Código Penal. Sabe o que o Supremo Tribunal Federal chegou a dizer? E diz que o rigor da lei de trânsito em relação ao homicídio culposo é diferente do Código Penal por causa da grande incidência dos crimes de trânsito, por causa da grande incidência dos homicídios culposos no trânsito. E por isso eu tenho previsão da lei de trânsito dizendo que a pena é uma pena maior. Aí volta e meia tem alguém discutindo, falando, mas está aí desproporcional, deveria ter uma isonomia entre as pessoas que praticam homicídio culposo, porque queira ou não há inobservância. Mas o Supremo já entendeu que não há forma de você ferir o princípio da isonomia, porque devido à grande incidência a pena tem que ser maior mesmo no CTB. Bom,
O Supremo falou, a gente bate continência, né? Infelizmente, em muitas situações. Agora, o que eu queria te dizer é algo importante. Lembra que eu falei sobre Cristiane Torlone? Você sabia que Cristiane Torlone, ela teve a punição extinta? Ou seja, houve uma extinção da sua punibilidade? Sabe por quê? Porque ela foi perdoada judicialmente. Sabe por quê? Porque o parágrafo 5º do artigo 121, veja bem, ele fala de forma expressa, que se o juiz entender que a pena é desnecessária para aquele que comete um homicídio culposo, ele simplesmente deixa de aplicá-la. Pense comigo. O sujeito está indo para Ilhéus agora no carnaval, leva a família toda para poder passear lá em Ilhéus. Ficar uns dias, aluga um chalé, vai levar a família. Gato, papagaio, periquito, né? Boia no carro, tudo ele leva para Ilhéus. Né? Aí ele está descendo a ladeira do Massal, por algum motivo, há um descontrole na direção dele, o carro capota 3 vezes e toda a família dele morre, só sobrevive ele. Ele queria matar a família? Não. Com certeza não. Mas houve culpa, não é verdade? Pergunta, será que seria viável, será que seria plausível o juiz de direito apenar esse sujeito com a pena de 2 a 4 anos? Seria desnecessário. Para que punição maior para esse homem do que a própria perda da família inteira? Toda a família morreu por causa de um ato dele, que foi um ato ou negligente, ou imprudente, ou imperito, não importa. Agora, observe, no Código Penal, no homicídio culposo, o parágrafo 5º fala de forma expressa do perdão judicial. Está aí, não precisa inventar. Porque lá no artigo 107 do Código Penal, quando trabalha no artigo 107 sobre as causas que extinguem a punibilidade, são várias as causas que extinguem. Uma delas está no artigo 107, inciso 9, que diz assim, ó: será extinta a punibilidade do agente pelo perdão judicial, vírgula, nos casos previstos em lei. Sabe o que significa? Só é possível o juiz perdoar judicialmente alguém se houver previsão legal. Está no artigo 121, parágrafo 5º. Se o homicídio for culposo do Código Penal, você pode, juiz, perdoar judicialmente, se entender que aquela pena seria desnecessária. Beleza. A questão é, professora, você falou de Cristiane Torlone. E você disse que Cristiane Torlone foi perdoada, mas o caso dela não foi CP. O caso dela foi CTB. Tem previsão expressa de perdão judicial no CTB? Professor, então como é que o juiz aplicou o perdão judicial se você acabou de falar para mim que só é possível aplicar o perdão judicial nos casos previstos em lei? Bom, se na lei de trânsito não tem previsão legal, por que o juiz então aplicou o perdão judicial? E aí, algo que você vai relembrar também do plano geral. E eu vou te dizer o seguinte: quando foi feito o projeto para se criar o CTB, projeto, de forma expressa no projeto, tratava-se da extinção de punibilidade pelo perdão judicial quando houvesse homicídio culposo, lesão culposa no trânsito. Estava lá no projeto. Por um ato de negligência, sei lá o que foi, uma falha do legislador, na hora que colocou a lei para viger, esqueceram de colocar a previsão de perdão judicial no CTB. Aí o que o Supremo fez? Pensou o seguinte: bom, aqui houve uma falha do legislador, porque está no projeto, e eu tenho uma cópia do projeto, eu tenho que verificar que ia se colocar o perdão judicial no CTB, mas esqueceram. Portanto, houve uma lacuna da lei quando esqueceram de colocar o perdão judicial para o CTB. Aí o Supremo entendeu o seguinte: se há uma lacuna, eu posso fazer uma analogia. E a analogia no direito penal só se faz se for o quê? Em Bonaparte, para beneficiar réu, não é? Pró-réu. E veja, perdão judicial é para beneficiar? Com certeza. Perdão judicial não é para prejudicar, é para beneficiar. Então, como houve uma lacuna no CTB, significa então que pela falha do legislador não ter colocado na lei e pelo projeto já existir, o Supremo entendeu que se aplica também, ainda que não haja previsão
expressa o perdão judicial também no Código Brasileiro de Trânsito. Então, se perguntar na prova, faça um paralelo entre o homicídio culposo no trânsito e o homicídio culposo no Código Penal e todas as suas peculiaridades. Essa seria uma. Perdão judicial, ele tem que ser expresso em lei. E a previsão do Código Penal trabalha especificamente sobre o perdão judicial no parágrafo 5º. No CTB não tem, mas se aplica. Inclusive é posicionamento do Supremo. Por conta de quê? Do projeto que já existia. E como houve uma falha e, portanto, uma lacuna na lei, se faz uma analogia. E uma analogia só pode ser feita in bona parte, não in mala parte. Entenderam? Todos entenderam? Sim? Então tá certo. Posso seguir? Vamos lá. Então, olha o tanto de coisa que a gente falou nesse pontozinho aqui, viu? Olha o tanto de coisa que a gente já falou. Continuando. Eu já disse para você que não são todos os crimes que admitem responsabilidade culposa. Para saber se existe, vai para onde? Letra de lei, verifica se de forma expressa tem lá falando sobre a responsabilidade culposa. No parágrafo 3º do 121 está lá falando. Falei também do Código Brasileiro de Trânsito. Está lendo o artigo 23, falei da pena, falei da questão da isonomia, né? E eu coloquei uma pergunta. É possível prender em flagrante nos crimes de homicídio culposo pelo CP? E se for culposo no trânsito? Lembrem sempre do que eu vou dizer aqui agora. É possível, tanto num quanto no outro, desde que o sujeito que praticou a conduta culposa fuja. O sujeito que deu linha na pipa, se mandou e não socorreu a vítima, ele pode ser preso em flagrante. O cara foi lá, atropelou a vítima e se mandou. O que ele teria que fazer? Pelo menos prestar socorro ou chamar alguém que pudesse prestar o socorro. Não é verdade? Então, assim, eu tenho que te dizer que se ele der linha na pipa, pode ser preso em flagrante. Agora, se ele praticou homicídio culposo, mas ele ficou ali, prestou assistência, ele vai responder. Olha, gente, quando eu falei flagrante, não tem nada a ver em não responder processo. Lógico que ele vai responder, mas ele vai responder como em liberdade, não necessariamente em flagrante. Ficou claro, gente? Então, cuidado. Agora eu quero ver isso aqui. Hoje de manhã eu perguntei aos alunos e muitos não me responderam. Eu fiquei triste, falei para a Torinho no intervalo. A Torinho falou, mas eu falei isso na sala. Mas ninguém respondeu. Mas eu tenho certeza, fé em Deus, que vocês vão responder. Vai lá, né? Vamos lá. Quando é que o crime cabe suspensão condicional no processo? Quando que, eu ouvi? Quando que? Esqueceram, né? Rapaz, olha, eu fico impressionada com vocês que uma mente falha, rapaz. Ó, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Vocês não tem 2 meses, quase, não tem nem 2 meses direito de férias. Eles ficaram pouco tempo de férias. Quem passou direto teve 2 meses. Quem não passou direto não foi 2 meses de férias. Isso Torinho deu agora no semestre passado. Eu estou perguntando o que é suspensão processual, que é a mesma coisa que subsídio processual, e você não lembra mais o que é. Eu não acredito. Vou dar uma chance, eu li uma. Gente, o que é suicídio processual, minha gente? Tá ligado? Peraí, caderno, pesca é. A pesca que tá aqui, ó, cachola. Esqueceram? Você que tá terminando o curso. Depende do início do processo, né, professor? Hã? Quando vai sair a sentença, se a sentença sair após a pena máxima, Não, sentença não, esqueça. Isso é suicídio da pena. Eu não estou falando de suicídio de pena. Estou falando de suicídio. Vamos parar, senão vocês vão falar barbaridade. Eu vou ficar triste, mais triste. Vamos melhorar isso, não? Suicídio processual ou suspensão condicional do processo. Gente, o nome é sugestivo, ó. O processo que fica suspenso. Mas por que ele fica suspenso? Porque o sujeito ele preenche os requisitos que a lei manda. Sabe quais são? Primeiro, requisito. E importantíssimo.
Altíssimo, que é esse que manda em tudo. Pena, ela não tem mínima e pena máxima? Não é assim? Todo crime tem uma pena mínima e uma pena máxima? Não é? Você vai verificar. Se cabe suspensão condicional do processo, analisando a pena mínima. Se a pena mínima não extrapolar 1 ano, é porque cabe suspensão condicional do processo. Está na lei 9.099, A lei de juizados artigo 89. É bom que você anote. Juizados. A lei 9.099. Que lei é essa, cara? Dos juizados. Essa lei, lá no artigo 89, ela fala sobre o sucício processual. Só que ainda tem mais um pouco. Quando o sujeito ele fica com o processo suspenso, como você já disse, ó, o Estado está de olho em você. Sua punição pode ser extinta, desde que você preencha os requisitos que o juiz mandou. Porque o processo é suspenso, você não foi condenado, não. Só começou o processo e parou no meio do caminho, ó, no início. Suspendeu o processo no início. E o Estado, ele manda que você realize aquilo que ele falou. É o Estado juiz, o juiz. E você vai ficar no período de prova. Pode ser de 2 até 4 anos. O juiz é que vai dizer. Ô, professora, mas é o sucício da pena. O sucício da pena, o sujeito é processado e é efetivamente condenado. Mas na hora de cumprir pena, a pena é suspensa. No sucício da pena, é a pena que é suspensa. No sucício processual que eu mostrei para você agora, é o processo que é suspenso. Ele nem foi ainda sentenciado. Se ele cumpriu o que manda a lei, se cumpriu o que o Estado falou, diante daquele prazo que é período de prova, haverá uma extinção da punibilidade do agente. Como é que eu olho? Pela pena mínima. Se a pena mínima não extrapola 1 ano. Olha que coisa interessante. A gente não falou do CTB agora, do CP, em relação à quantidade de pena de um e de outro. Eu disse para você que o homicídio culposo tem uma pena de 1 a 3 anos. O homicídio culposo do trânsito tem 2 a 4 anos. Pergunta. Todos os 2 casos aqui, do Código de Trânsito e do Código Penal, cabe sucício processual? Só cabe sucício processual se o homicídio culposo for da onde? Do Código Penal. Se o sujeito praticar o homicídio culposo no trânsito, meu amigo, ele não tem direito a sucício processual. Olha que coisa interessante. Já tem rigor em pena e já tem rigor no sentido do sujeito não fazer jus ao benefício do sucício processual. Porque a pena mínima, ela extrapola quanto tempo? 1 ano. O sucício processual, ele não gera descendentes criminais, né? Você vai lembrar assim, ó. Juizado especial criminal. Se o sujeito cumprir tudo aquilo, de acordo com o manda a lei em relação ao artigo 76 e 89, que é o que eu pedi para vocês lerem, ele não vai ter reincidência, não vai gerar folha de antecedentes criminais. Tá certo? Por quê? Porque juizado especial, você trabalha com crimes e contravenções de menor potencial ofensivo. São crimes e contravenções suscetíveis a todos nós, minha gente. Não é à toa que eu tenho a possibilidade de falar em composição civil dos danos. Não é à toa que eu tenho a possibilidade de falar em transação penal como prestação de serviço à comunidade, um pagamento de uma cesta básica, justamente para evitar um processo desnecessário. Por quê? Porque são crimes de pequena monta, que nós todos estamos suscetíveis a praticar. Então, por isso, não vai gerar essa reincidência se você cumprir o que manda a lei. Agora, se você não cumprir, vai seguir o processo normal e aí você pode ter sim reincidência. Tá certo? Entenderam? Entenderam, gente? Vem cá comigo, ó. Falamos do benefício e agora eu vou perguntar a você. Quando é que se consuma o homicídio? Quando é que se consuma o homicídio? Hein? É verdade. Vendo? Agora eu queria perguntar também o seguinte. Eu falei na minha aula passada. Todo crime tem um resultado jurídico, mas nem todo crime tem um resultado naturalístico. Falei isso aqui? Não é verdade? Para justamente te dizer que eu só posso dizer que o sujeito matou depois que houve a morte
sejam sinceros, tá? Você consegue, na sua cabeça, vislumbrar um homicídio simples? E aí? Você consegue, na sua cabeça, vislumbrar o sujeito respondendo por um homicídio simples? Como é que eu posso falar de um homicídio simples? Vamos lá. Me mostra aí um homicídio simples. Você mata sem características de violência, instigar a vítima ao local do crime. Sem motivo. Empurrar ela e ela morrer sem Sim. saber que ela Um homicídio simples, sem crueldade. Sem crueldade. Se você entender um homicídio sem crueldade, né? Eu acho que o ato por si só já é cruel. Sabe por que eu estou perguntando isso? Porque para falar em homicídio simples, na prática, porque o homicídio simples está na doutrina, está no código, mas na prática, ainda que eu não tenha motivo, significa dizer que eu estou por si só qualificando o crime. Porque veja, eu olho para você, achei que você hoje não está legal, esse cabelo partido do lado assim, não é legal. Olha para você, não gostei de você. Fui lá e dei um tiro, pá. Eu tive motivo? Não tive. Simplesmente eu olhei para ele e matei ele. Acabou a conversa. Só que aqui eu posso te dizer que essa falta de motivo, essa ausência de motivo qualifica o crime. Sabe por quê? Homicídio fútil. Um homicídio desarrazoado, desproporcional. Quer ver um exemplo? O sujeito está no trânsito, o sinal está fechado, o cara está esperando o sinal abrir, tem um doido atrás querendo passar. E aí, simplesmente, o olho de trás começa a buzinar. E o da frente simplesmente diz assim: o sinal está fechado, cara. Espera aí. Apressado. O cara sai do carro, olha para ele e dispara 2 tiros a queima-roupa. Nem respondeu, o cara respondeu direito, só falou assim: tá fechado o sinal. O cara foi lá. O motivo foi um motivo o quê? Desproporcional, desarrazoado. E essa ausência de motivo é um motivo fútil. E esse motivo fútil está previsto no Código Penal como homicídio o quê? Qualificado. Você sabe o que a doutrina fala? Os doutrinadores dizem que na prática é quase impossível se falar em homicídio simples, salvo, e aí é o salvo, né? Salvo se o homicídio simples ficar na hipótese de homicídio condicionado. Você estudou no Torinho. Quando aprendeu a lei dos crimes hediondos, Torinho falou, tenho certeza, que o homicídio praticado por grupo de extermínio, ainda que praticado por um único integrante do grupo, é homicídio condicionado e, portanto, crime hediondo. Esse é um tipo de homicídio tido como simples, mas simples condicionado à prática de grupo de extermínio, ainda que praticado por um integrante do grupo. É a única hipótese que a doutrina consegue visualizar. É a única. Eu acho que deveria ser qualificado, mas como não está elencada em nenhuma hipótese do homicídio qualificado do parágrafo 2º, a doutrina entende que o homicídio condicionado, desta forma como eu estou dizendo, é o tipo de homicídio simples que é hediondo. Então, ó, é o homicídio definido por exclusão. Porque o que não é qualificado só pode ser o quê? Simples. Mas simples por si só a gente não consegue vislumbrar. E a doutrina fala que é possível vislumbrar o homicídio simples quando ele estiver condicionado à prática de grupo de extermínio. Diga. Diga. Então tá. Professor, quando ele Diga. tiver, por exemplo, cego, dominado no momento. A gente vai falar. A A gente gente vai falar simples, sobre né? tudo de homicídio. Tá. Tudo. A gente só vai começando. Só falei do caso até agora. E aí eu coloquei aqui, ó, uma outra informação que é o IPCSA. Só
que é composto por 3 pessoas, olha, você vai lembrar o seguinte, a partir de agora, que o Código Penal foi alterado e mudou o artigo 288, que antigamente era o crime de quadrilha ou bando. Nós não temos mais essa nomenclatura, nós temos agora o crime de associação criminosa. E olha, a quadrilha ou bando antes era composta no mínimo por quantas pessoas? 4. Por isso que era quadrilha. No mínimo 4. Agora a associação criminosa, que está no artigo 288, no mínimo 3. Por isso, os doutrinadores criaram correntes que pensaram o seguinte: grupo para mim basta que tenha 2 pessoas. Já outros doutrinadores, que a maioria entende que grupo significa dizer que tem no mínimo 3 pessoas, e eles fundamentam isso com a mesma informação que eu lhes dei a respeito da associação criminosa, porque a associação criminosa no mínimo são quantos? 3. Então, para a segunda corrente, grupo tem o quê? 3. Ô Cássio, o que isso vai diferenciar em minha vida? Absolutamente nada, né? É só um adendo, só uma informação para saber o que seria grupo, tá? Então isso não vai mudar. Na prova a pessoa for perguntada, mas assim, na vida prática, não vejo nada que te acrescente, só mesmo para poder colocar no material, tá? Bom, e aí eu coloquei essa atenção em vermelho, exatamente em cima daquilo que eu falei. Olha ali, ó. Um homicídio simples por si só apenas é possível vislumbrar na aplicação da prova de concurso, porque na prática é impossível entender como homicídio simples por si só, porque sempre, ainda que por motivos arrazoáveis, teria um motivo fútil, portanto qualificado, como eu expliquei agora, tá certo? Agora sim, meu querido, a sua pergunta chegou, né? Você falou agora comigo, eu disse que a gente ia conversar. Olha só, você vai lidar com o código, pegar o seu código, no parágrafo 1º, e dividir ele em 3 partes. Por quê? Porque o homicídio privilegiado, que você me perguntou agora, ele pode ser de 3 maneiras diferentes, ele pode ser de 3 formas. E eu queria te dizer o seguinte, que o homicídio privilegiado não afasta o crime. O homicídio privilegiado é causa de diminuição de pena. Por isso que fala de privilégio. Não está tirando aqui a sua possibilidade de ser responsabilizado criminalmente, mas te dá a possibilidade de ter uma pena diminuída. Eu há pouco falei com vocês que pelo critério trifásico da aplicação da pena, primeiro eu analiso a circunstância judicial, depois eu analiso atenuante e agravante, e finalmente eu analiso causa de diminuição de aumento. Homicídio privilegiado é causa de diminuição de pena. Ok? Agora vem aqui, ó, não copia, presta atenção na minha pessoa. Eu disse para você que o homicídio privilegiado pode ser de quantas formas? 3. Foi isso? A primeira forma, o sujeito ele age impelido por um relevante valor social. Primeira forma. Não se preocupe que eu vou explicar um por um. Segunda forma, o sujeito age impelido por um relevante valor moral. Segunda forma. Terceira forma, o sujeito, logo em seguida, a injusta provocação da vítima sob violenta emoção, vai lá e mata. Eu falei 3. Vamos entender uma por uma? Primeira forma. Imagine que Ego é líder de uma comunidade. E a comunidade que Ego mora é uma comunidade pacífica, uma comunidade tranquila. As pessoas são boas de natureza, as crianças brincam na rua de noite, a vizinhança cuida deles mesmos, né? É uma recíproca de cuidados entre eles. Não há qualquer problema. Tem um posto fiscal naquele local, naquela comunidade, mas os policiais brigam para ficar naquele posto fiscal, porque é um posto fiscal muito tranquilo, que não tem nenhum problema, tranquilo demais. Então a sociedade é uma comunidade muito tranquila. Quem lidera essa comunidade é um determinado dia, né? Chega para morar naquela comunidade um traficante da pesada, né? Fernandinho do Rio, porque Beira-Mar está preso, né? E aí
você estaria amparado por um privilégio. Eu não estou dizendo que você não vai responder, porque você matou. Mas você estando amparado por um privilégio, no caso, um relevante valor social, a sua pena pode efetivamente ser diminuída. E ó, deixa eu falar uma coisa para vocês. Nós estamos trabalhando crimes dolosos e crimes culposos. Quando eu comecei a falar sobre crimes dolosos, eu falei assim, olha, os crimes que estão de competência do tribunal do júri são aqueles crimes contra a vida, dolosos, consumados ou tentados, bem como os conexos a eles. Eu estou dizendo para você que praticou um crime de homicídio doloso na modalidade privilegiada, porque foi um relevante valor social. Você vai ser levado para o tribunal do júri e o seu advogado vai trabalhar com a tese defensiva do privilégio. Por quê? Porque quem decide sua vida no tribunal do júri, pela absolvição, pela condenação, inclusive entendendo se é possível aplicar o privilégio, portanto diminuindo a sua pena, são os jurados. O juiz, ele aplica a pena. Quando os jurados entenderem que realmente há privilégio, aí o juiz é que vai dosar, não é o jurado, porque o jurado não sabe dosar a pena. Mas ele acata a tese defensiva do privilégio. Primeira hipótese, valor social. Segunda hipótese, relevante valor moral. Imagine que o cara vê sua filha chorando um determinado dia, sua filha que ele tanto cuida, que ele tanto mima, que ele tanto se preocupa com o futuro, e aí pergunta a ela o que houve, e ela diz assim, fulano me estuprou. E você, revoltado com aquela situação, querendo lavar a honra da família, da própria filha, vai lá e mata o cidadão. Você está amparado por um relevante valor moral. Eu estou dizendo que não é crime? Claro que há crime. Mas é possível que você tenha possibilidade de convencer os jurados que você matou por um relevante valor moral e, portanto, fazer com que eles entendam que há uma devida possibilidade do juiz diminuir a pena e, portanto, admitindo-se o privilégio. Terceira hipótese, o sujeito, ele simplesmente, logo em seguida, a injusta provocação da vítima, amparado por aquela violência, né? Impelido por aquela violência, vai lá e mata. Quer ver? O sujeito, ele chega em casa cansado para ver a esposa, recém-casado, e escuta a esposa gemendo. Ele, desesperado para ver o que é, sobe as escadas, chega lá no quarto, está ricardando com a esposa. Ela estava gemendo de dor, mas de outra dor, que não era a dor que ele achava que tinha. E aí ele pega o primeiro objeto que está na peça, né? Porque o cara, Ricardão, diz assim, não foi bem assim. Aí ele fala, como é que não foi? Ó, você quer saber? Você é corno mesmo. Ele vai lá e passa o objeto na nuca do cara com toda a força, uma aqui, ó, e ele cai e morre. Com traumatismo craniano, por causa da força do ato do sujeito que tinha sido acabado tinha acabado de ser traído. Veja, ele estava com certeza sob um domínio de violenta emoção. E foi logo em seguida a injusta provocação da vítima. Crimes passionais, por exemplo, logicamente a defesa do sujeito que é o corno, a história, vai ser de tentar mostrar para os jurados que há um privilégio, diminuindo a pena desse cidadão, porque eu tenho 3 hipóteses de privilégio. E aí o parágrafo primeiro, agora sim, eu posso ler com você, porque ele diz, se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social, primeiro modo, primeira espécie de privilégio, ou moral, segunda hipótese de privilégio, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima. E aí, vírgula, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/6. Deixa eu contar uma história para você aqui, ó. Você faz direito, não faz matemática, né? Eu vou ensinar assim mesmo, ó. 1/6 é menos do que 1/3, viu? Não é porque tem 1/6 e é que tem 1/3 é que é melhor diminuir de uma forma do que de outra, não. Olha, se você tem um objeto e divide para 6, você fica com menos. Se você tem um objeto e divide para 3, você fica com mais.
Quem faz dosimetria de pena continua sendo juiz. Os jurados só admitem o privilégio. Ficou bem claro isso? Olha, tem uma outra informação e aí eu vou apertar um pouquinho vocês. Quero ver. Base em tudo que eu falei, que eu acredito que você entendeu. Eu lhe pergunto. O que é uma injusta agressão? Se você observar, o que você vê aqui, ó, na terceira parte é logo em seguida a injusta. Eu lhe perguntei o que é injusta agressão. Talvez agir. Não. Justa agressão. Mas o que isso traz como consequência? Vai, eu quero ouvir, eu escutei. Exatamente. Olha só. Quando você é injustamente agredido, e essa injusta agressão é atual ou iminente, sim, você pode repelir aquela injusta agressão. Quando você repele, você estará amparado por um excludente de ilicitude, que no exemplo aqui se encaixa perfeitamente na legítima defesa. Isso está no artigo 25 do Código Penal, parte geral. Então, ó, o sujeito, ele é injustamente agredido, e aquela injusta agressão é atual ou iminente. Logo de cara, ele repele aquela injusta agressão, porque ele não quer continuar apanhando. Se ele não age em excesso, ele pode estar amparado pela legítima defesa, que exclui ilicitude. Diferente da injusta agressão, a provocação. Porque aqui, se fosse injusta agressão, o corno não responderia por homicídio, não, porque ele estaria amparado por uma legítima defesa que excluiria então a ilicitude e, portanto, o crime. Ele só vai ter uma pena diminuída se aqui, nesse caso, ele tiver uma injusta provocação. Ouça bem. Quer ver? O que ele deveria fazer? O tal do corpo. Ele viu a mulher dele com outro, ele dizia assim, ó, eu quero divórcio. Quero divórcio. Mas ele não se satisfez com aquilo. Ele se sentiu injustamente provocado e foi lá e matou a vítima. Não foi isso que aconteceu? Mas o certo e natural é que ele poderia ir embora. Olha, eu quero divórcio. Podia xingar, mas não poderia matar. Por isso que ele não pôde deixar de ser responsabilizado. Tanto é que foi, mas com privilégio. Mas injusta agressão não. Imagine que Ricardão, que na hora que viu o cara, puxou a arma que estava próxima a ele e apontou para ele. E na hora que ia dar um tiro, ele pegou aquele objeto que estava na peça e jogou no cara, que matou o cara. Aqui eu já não tenho mais uma injusta provocação, eu tenho verdadeiramente uma injusta o quê? Agressão. Aqui sim ele pode ser beneficiado em todos os sentidos. Tanto é que ele não vai responder porque está amparado por um excludente de ilicitude, que no caso é legítima defesa. Outra coisa, cuidado. Influência também não exclui crime. Imagina que sua amiga chega para você e fala assim, ó, seu marido está ali traindo com fulana. Você não vai fazer nada. E todo dia ela fala. Aí você começa a pensar e premeditar como é que você vai matar o seu marido ou a dona que está com o seu marido. Porque você está influenciado. Então eu posso dizer que premeditação é uma circunstância que inclusive agrava crime. Já é segundo momento do critério trifásico. Olha como é que a situação muda. Então o caso concreto vai me permitir dizer exatamente o que eu quero diante do caso, diante da situação. Professora, eu vou levar o que eu desejo? Não sei, isso aí é questão processual. Aí é a sua defesa, seu argumento, a sua forma de você colocar, né, para fora a sua vontade, o seu pensamento, os seus sentimentos.
E eu tenho que verificar os elementos que compõem o fato típico. E nos elementos eu tenho, ó, tipicidade formal. E o que é tipicidade formal? A minha conduta se subsumir ao modelo da norma. Não adianta eu ter uma parte e não ter toda. Porque se não se subsume ao modelo da norma, se não se adequa, eu não posso ser responsabilizado dessa forma. Eu tenho que me adequar. Ok? É sempre assim. Ó, professora, mas e o processo? Eu tenho uma argumentação. Você está estudando direito material, direito penal. Questão processual é uma outra coisa. É uma argumentação. Já que você vai trabalhar em um plenário de júri, por exemplo, para esse crime, você vai tentar convencer os jurados, porque quem vai decidir são eles. Agora, pena, depois que ele decidir, é o juiz. Tá certo? Ficou claro? Sim ou não? Ficou. Beleza? Então, tá. É muita informação, né, gente, para vocês. Difícil é falar. Mas sabe o que é? Eu vou explicar para vocês. Porque eu não sei dar aula pura e seca de parte especial. Eu não sei fazer isso. Eu seria irresponsável. Chegar aqui e falar assim, ó, artigo 121, caput assim, parágrafo assim, acabou. Não vou fazer isso com você. Eu vou fazer o que eu estou fazendo. Eu estou instigando você a raciocinar. Afinal de contas, você é futuro operador de direito. Como é que eu vou chegar aqui e começar a dar resposta pronta para você? Não faço isso. Meu aluno não vai ter. Quem é meu aluno sabe o que eu estou falando. Não é verdade? Eu sempre instigo meu aluno a pensar, a raciocinar. Diga. Naqueles casos que a gente vê na mídia dizendo que mulher que sabia que o homem traía ela e foi lá e matou o esposo, sem estar no momento sobre a justa agressão, sobre a justa provocação, né? Sim. Se ela premedita, não é homicídio privilegiado. Tá premeditado. Só se ela tiver, naquele momento, né, uma violenta emoção logo em seguida a injusta provocação da vítima. Porque aí ela tem tempo de pensar, tem tempo de raciocinar, ela poderia simplesmente falar assim, olha, não quero mais cidadão. Não é? Arruma outro. Gente, o problema das mulheres é esse. Pensa que o homem é a última Coca-Cola do deserto, né, gente? Mulheres, o homem é igual biscoito. Vai um e vem 18. E melhor, se você souber escolher, viu? Tem mulher que tem dedo podre pra homem, né? Só escolhe miséria. Né? E o homem no início do relacionamento é aquele homem maravilhoso, beijinho pra lá, florzinho pra cá, mensagem do WhatsApp é toda hora pintando. Né? Aí começa a conseguir as coisas, de repente a mulher vai lá e dá o tesouro mais precioso dela pra ele, e ele simplesmente esquece de fazer aquilo que ele fazia no início do relacionamento. Ah, por quê? Ah, amor, pra quê? Não precisa mais não. Pois aí é que precisa, você deveria ficar esperto, viu? A mulher hoje não tá mais boba não. A mulher hoje tá muito esperta. Não é verdade? Chega a se calar, não é? Fica a dica, né? Tô até caladinho os homens, né? Principalmente esses mais jovens. Ó, gente, o 7.1 ainda dentro do homicídio privilegiado, eu falei aqui sobre a obrigatoriedade da diminuição da pena. Olha, uma vez o jurado se reconhecendo o privilégio, portanto, causa de diminuição, o juiz tem a obrigação de fazer a efetiva diminuição da pena. Agora, ó, o critério de dosar a pena não é dele ainda, continua sendo dele. Então, ó, discricionariedade do juiz no quantum da pena, ou seja, enquanto ele vai diminuir de tanto a tanto, aí é dele. Os jurados apenas têm a obrigação, né? A obrigação não, tem o direito de escolher se há ou não privilégio. Mas quanto continua sendo o quê? Do juiz essa situação. Tá certo? Pronto. Finalizei o homicídio privilegiado e vou agora falar sobre o homicídio qualificado. O homicídio qualificado, ele está previsto no parágrafo 2º do Código Penal. Tá? Se você observar a pena do homicídio qualificado, ela varia de 12 a 30 anos. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Deixa eu passar de novo para vocês não pergunta. O que é qualificador? Hein? Só falou assim, O que é, hã? Sim, mas o que faz você entender que um crime é qualificado? Por que o crime é qualificado? Só no tome, no Aumentar
Não é isso? Fala lá? Aí logo abaixo tem um parágrafo segundo, não tem? Que fala que a pena é de 12 a 30, né? Qualificadora é uma nova pena mais grave do que a pena do caput. Porque quando a gente fala de causa de aumento ou causa de diminuição, a pena não vai ter, o parágrafo não vai ter lá uma nova pena de tanto, não. Vai dizer, ó, diminui-se de tanto. Por exemplo, furto. O furto a pena é de 1 a 4 anos no caput. Aí no parágrafo primeiro fala assim, ó, furto durante o repouso noturno. E aí fala, a pena aumenta de tanto a tanto, se for durante o repouso noturno. Veja que é quanto percentual. Qualificadora não, é uma nova pena. Por isso tem 12 a 30 anos. Sempre uma situação mais grave do que a pena do caput. Não esqueça isso mais não, tá? Vamos lá. Olha, o que eu vou fazer com vocês agora? Eu vou lhe apresentar o parágrafo segundo. Depois a gente discute ele. Certo? O parágrafo segundo diz assim: se o homicídio é cometido, inciso 1, mediante paga ou promessa de recompensa, ou por outro motivo torpe. Primeira hipótese, mediante paga ou recompensa, ou por outro motivo torpe. Primeira hipótese de qualificadora. Segunda hipótese, por motivo fútil, motivo desproporcional, desarrazoado. Inciso 3, com emprego de veneno, com emprego de fogo, com emprego de explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum. Inciso 4, por meio da traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido. Finalmente, inciso 5, para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime. Pena, reclusão de 12 a 30 anos. Por isso, qualificado uma nova pena, e uma pena mais grave do que a pena do caput. Então, eu lhe apresentei os incisos do artigo 121, parágrafo 2º, para você verificar quando que o homicídio vai ser privilegiado. E aí eu começo a elaborar com você, te dizendo o seguinte, eu falei privilegiação, mas eu pensei uma coisa e também vocês prestam atenção, é qualificado, né? Então, ó, quando o homicídio vai ser qualificado? A pergunta inicial: o homicídio qualificado é um crime hediondo? O homicídio qualificado é hediondo? Gente, vocês estudou o crime de lei hedionda agora. Penal especial, penal lei extravagante, você estudou? Mês passado, não estudou? Não. Agora? Legislação extravagante agora. LP agora. Então pronto, ó. A gente ainda tá em lei de Para drogas. vocês, a lei 8.072/90, ela é uma lei taxativa em relação aos crimes hediondos. E o artigo 1º da lei dos crimes hediondos, o artigo 1º, elenca todos os crimes que são classificados como hediondos. E dentre eles, o homicídio qualificado é hediondo. Está lá, no artigo 1º da lei. Então, se a pergunta for, o homicídio qualificado é crime hediondo? Sim. É hediondo. Qualificar só esse que você aumentou aí. Dessas formas como é praticado o crime. Todos eles são qualificados. Então, todas as hipóteses dos incisos que eu li com você agora, significa dizer que é crime hediondo. Tá certo? Bom, pergunta: é possível a existência de um homicídio ser qualificado e privilegiado ao mesmo tempo? Olha, eu estudei com você agora privilégio. Você entendeu o que é privilégio? Eu estou perguntando: é possível o homicídio ser ao mesmo tempo
privilegiado e qualificado? Vamos lá, ó, vamos lá. O pai da moça que foi estuprada, que matou por relevante valor moral, que foi lá matar o sujeito que estuprou a filha dele, por meio de emboscada, pegou o cara numa bocada e deu 2 tiros no cara pela roupa. Ele foi privilegiado e também o quê? Qualificado. Mas eu não tenho informação para você. Olha, cuidado com essa resposta. Eu vou lhe dizer por quê. Homicídio qualificado pode ser também privilegiado. O professor, mas como assim? Você acabou de falar que pode. Eu falei que pode, eu não falei que sempre. É possível. E eu vou lhe dizer por quê. Nem sempre é possível dizer que o privilégio pode conviver com a qualificadora. Sabe por quê? Porque quando eu li para você o parágrafo 2º e seus incisos, eu li de propósito para te dizer que nesses incisos que qualificam o homicídio, eu tenho circunstâncias objetivas em alguns incisos e circunstâncias subjetivas em outra. Professora, eu não entendi. Vai entender. Quando eu falar sobre circunstância objetiva, você vai lembrar que eu estou falando de meio e modo como é praticado o crime qualificado. Quando eu falar sobre circunstância subjetiva, tem a ver com a situação do sujeito. Por exemplo, o sujeito matou por um motivo fútil, foi motivo. Tem a ver com a cabeça dele. Ele matou porque ele tinha um motivo dele, fútil. O sujeito matou por um motivo torpe, abjeto, repugnante. Todas as vezes que eu estiver falando de circunstância subjetiva na qualificadora, não pode conviver com o privilégio do homicídio. Nesse caso, eu não posso dizer que o homicídio vai ser privilegiado e qualificado. Agora, ó, privilégio tem a ver com motivo. Todas as vezes que eu falo de valor moral, social, ou quando o sujeito está sob o domínio de violenta emoção e age logo em seguida de provocação na vítima, tem a ver com motivo. Tem a ver com a cabeça do cidadão. É o ânimo dele, o cérebro dele que
você manda matar, você está premeditando, mas está dentro do próprio tipo penal que você pode matar e responder pela qualificadora mediante pago ou recompensa. Mas é isso que eu estou falando, porque você diz que tem que ser logo em seguida e Não, é ligado também nem. Oi? Mas eu não falei disso, eu falei de valor moral. É simultâneo. Tem 3 situações. Logo em seguida é a terceira hipótese. Você enxergou agora? Enxergou, gente? Então, ó, quer anotar? Quer agora, anotar? se fosse no caso do corno, aí... Aí não. Quer anotar? Sim. Anotem. Vá. É possível. Eu sei que vocês estão cheios de informações, mas vou parar por aqui, porque senão vocês vão ficar doidos. Amanhã tem mais. Amanhã só. Nossa, quarta-feira que vem. Ainda eu vou terminar minha aula. Até 8h40. Vamos lá. Quando eu terminar aqui, eu libero vocês. Né? Ó, é possível que o homicídio seja privilegiado e qualificado ao mesmo tempo. Porém, isto só ocorre nas hipóteses em que as circunstâncias do homicídio qualificado, isso só ocorre nas hipóteses em que as circunstâncias do homicídio qualificado sejam de natureza objetiva. Abre parêntese, para não esquecer. Meio ou modo. Fecha parêntese. Meio ou modo. Modo. Exatamente. Meio ou modo. Eu posso envenenar o traficante que está aliciando aquelas meninas do bairro com o valor social, que é um privilégio, e envenenar e qualificar pelo veneno. Não, meio modo? Não esquece mais. Só você fazer essas perguntas, tá? Meio modo. Então, ó, até depois do carnaval.